Capítulo 8. Reinterpretando a si mesmo. Quando não resolvido, o passado destrói a nossa vida. Ele enterra nossos dons especiais, nossa criatividade e nossos talentos. E, quando essas partes de nós mesmos não são recuperadas, ficam estagnadas dentro de nós. Em vez de as usarmos em harmonia com o nosso mundo, nós as empregamos contra ele. Julgamos estar furiosos com o mundo e queremos mudá-lo, na expectativa de que, se ao menos ele fosse diferente, seríamos capazes de viver nossos sonhos. Mas somos nós que precisamos mudar. Estamos com raiva de nós mesmos por não persistirmos, por não honrarmos a força divina que existe dentro de nós, por não permitirmos nos expressar tão verdadeiramente quanto de fato desejamos. Acreditamos estar bravos com nossos pais porque eles nos reprimiram no princípio de nossa vida. Na realidade, estamos com raiva de nós mesmos por perpetuarmos aquela repressão. É como se, há muito tempo atrás, alguém nos tivesse posto em uma jaula e, embora ela já não exista há bastante tempo, nós ainda tivéssemos a sensação de estar lutando contra suas grades imaginárias. A jaula são as limitações que nós impusemos, as dúvidas que nutrimos em relação a nós mesmos e o nosso medo. Aprendemos que é uma tarefa difícil ir atrás dos nossos sonhos, mas talvez ainda não tenhamos percebido que é até mais difícil viver dia após dia sabendo que não o estamos perseguindo. Nós fomos deixados vazios de desejo, que é a chave do preenchimento de nosso potencial espiritual. Ficamos com o desespero, que cresce lentamente e se expressa em nosso corpo na forma de doenças e em nossa psique como fúria. Se não quisermos fazer as pazes com o passado, nós simplesmente lançaremos nossa fúria e nosso desespero no futuro. A força para olhar com clareza seu passado e recuperar aspectos seus que em algum momento você rejeitou está dentro de você. Basta fechar os olhos, mergulhar em seu íntimo e fazer perguntas. O poder de que você precisa está lá, mas ele só vai aflorar quando o desejo de mudar sua vida for mais forte do que o desejo de permanecer na mesma situação. É sempre mais fácil culpar os outros pela condição em que se encontra nessa vida. Quando perdemos contato com o nosso eu, perdemos contato com a nossa divindade e, como não confiamos em nós mesmos, passamos a não acreditar nos outros. Para algumas pessoas, a dor do passado é tão grande que elas acreditam que a única maneira de enfrentá-las é negando a própria culpa e acusando os outros. Você precisa incorporar seu passado se quiser modificar o seu presente. Se quiser manifestar seus desejos, você tem que se dar conta de que tudo o que acontece no seu mundo. Para saber qual será o futuro de uma pessoa, basta olhar para o passado dela. O passado nos leva a concluir que tudo o que podemos esperar do futuro é uma variação daquilo que já temos. Isso faz com que a maioria das pessoas estacione, obscurece a visão delas e destrói seus sonhos. Olhe em volta e observe como a maior parte das pessoas nunca muda. Se você comparar a vida delas agora e daqui a 20 anos, perceberá apenas uma pequena variação do tema original.
Nossos problemas cruciais, sejam eles relativos a sexo, dinheiro, relacionamentos, saúde ou carreira, muitas vezes se conservam dominantes por toda a vida. Nosso passado molda o que dizemos, o que vemos e o que vivemos. Algumas pessoas não prolongam apenas o próprio passado, mas também o de seus pais. A dor é passada de geração a geração e, se não for questionada, jamais quebraremos o ciclo. Começamos a renunciar às partes de nós mesmos por causa de nossas convicções mais profundas, que estão sempre relacionadas com a família e com a infância mais remota. O que nossos pais faziam ou deixavam de fazer tinha grande impacto na nossa vida. Os que cuidavam de nós e os professores também contribuíram para o que somos agora. A dor que você sofreu quando tinha 2, 6 ou 8 anos está logo abaixo da superfície de sua consciência. Até que seja transformada, permanecerá sempre ali, dirigindo sua vida. A maioria das pessoas jamais explora suas convicções mais profundas para verificar se as escolheu conscientemente. Toda semana conheço gente que quer ser artista ou escrever livros, mas tem a mais absoluta certeza de que não será capaz de realizar seus desejos. Quando pergunto a essas pessoas por quê, elas me dizem que não são suficientemente talentosas ou educadas para isso. Confiam em suas razões, mas não em seus sonhos. E se formos procurar a origem de suas convicções, descobriremos que, com frequência, alguém a quem elas amam lhes disse, expressamente ou não, que não eram capazes de concretizar seus sonhos. Como nunca questionaram essa ideia, elas ficaram presas a ela e nem ao menos tentaram alcançar o que seu coração desejava. As convicções profundas que regem a nossa vida soam mais ou menos assim: não consigo fazer isso. Isso nunca vai acontecer na minha vida. Não mereço. Não sou bom o bastante para isso. Recentemente, uma moça chamada Halle foi a um dos meus cursos. Ela estava com 21 anos, mas, como sofria de depressão e não era capaz de cuidar de si mesma sozinha, morava com a mãe. Quando o curso começou, Halle ficava sentada em silêncio, cabisbaixa e evitava olhar para os outros. Ela tinha um tique nervoso de tamborilar na mesa, o que distraía qualquer um que estivesse próximo a ela. Durante os intervalos para descanso, Halle muitas vezes era encontrada no chão, em posição fetal. Eu pedira a todos que fizessem suas refeições na companhia de outras pessoas, mas Halle sentava-se sozinha. No segundo dia, fui até ela e lhe perguntei se ela tinha se apropriado do pobre de mim. Ela me olhou com um sorriso confuso e perguntou: eu? Não pude deixar de rir. O volume da mensagem silenciosa de Halle era tão alto que soava como um grito para nós. Sentei-me perto dela e perguntei-lhe o que ela imaginava estar comunicando ao mundo. Halle respondeu que não pensava em si mesma como uma pobre de mim. Na verdade, odiava a gente pobre de mim, incluindo a sua mãe. Quando minha assistente, Raquel, e eu mostramos a Halle os comportamentos que ela apresentava, todas as peças do quebra-cabeça de sua vida pareceram se encaixar. Halle nos disse que, bem no fundo, acreditava que ninguém pudesse amá-la. Pobre de mim, era um jeito de conseguir atenção, já que crescera numa casa em que a mãe agia como uma criança, até mesmo falava como uma criança. Halle aprendera a superar a mãe
para atrair atenção. A crença de que não tinha os requisitos para ser amada estava bem escondida da própria Halle, porque ela projetara isso em sua mãe. Ela não conseguia ver a si mesma com clareza. Toda sua energia era canalizada para crer que não era como a mãe. Mas, quando mostramos a Halle como ela se apresentava a nós, a moça percebeu que seu comportamento era o resultado direto da observação que fazia da mãe. Ao assumir o pobre de mim e conscientizar-se de que seu comportamento de menininha, Halle permitiu que os polos opostos a esses traços aflorassem. O que se desenvolveu nela foi: sou uma mulher responsável. Depois de alguns meses, Halle arranjou um emprego e se mudou da casa da mãe para o seu próprio apartamento. Sentindo-se confiante, ela começou a se encontrar com um homem e a se relacionar pela primeira vez em anos. Assim que descobriu a convicção profunda que comandava seu comportamento, ao examiná-la honestamente, alcançou a liberdade para escolher um novo caminho para a sua vida. Adotamos inconscientemente muitas convicções de nossas famílias, e o restante das escolhas que fazemos é tingido por essas crenças sem que jamais nos perguntemos: essa convicção me valoriza? Com frequência, estamos apenas seguindo os passos dos nossos familiares. Isso é bom quando a realidade que você adota o faz feliz, mas se isso não acontece, questione a situação. O preconceito, a dor, a culpa e vergonha são superáveis. Os problemas são seus ou você os herdou de gerações anteriores? Minha avó é uma preocupada crônica. Sua ideia fixa é a seguinte: alguma coisa ruim está prestes a acontecer. Minha mãe não se preocupa de jeito nenhum, mas eu assumi a preocupação da minha avó. Muitas vezes, passa pela minha cabeça o mesmo tipo de pensamento que ela tem. Espelhamos uma na outra nossas preocupações com a segurança do meu filho. Apesar de parecer tão evidente agora, levei anos para perceber que herdara esse traço da minha avó, a qual, por sua vez, o herdara de seu pai. Agora, quando percebo que uma preocupação me domina, paro e me pergunto se estou realmente preocupada ou se estou apenas representando uma de minhas velhas crenças arraigadas. Tão logo verifico que não tenho nenhum motivo para me preocupar e reconheço que estou presa a um padrão familiar, posso declarar a minha própria verdade. Toda vez que interrompo minhas respostas automáticas ao me examinar bem de perto, elevo minha conscientização e então posso me libertar do meu passado. Muitas pessoas decidiram que não serão como seus pais, mas precisamos saber que levamos anos assimilando as qualidades positivas ou negativas de nossos pais. Eles fizeram o melhor que podiam a nos dar o passado deles. Não podemos modificar a forma como fomos criados, e quando quisermos procurar lições em nossas experiências, seremos capazes de perceber que cada incidente nos deu a oportunidade de aprender e a crescer. Uma de minhas melhores amigas certa vez me disse: agradeço a Deus por tudo que sofri, pois me tornei uma das pessoas mais desembaraçadas do mundo. Cheguei aonde estou porque aprendi a lidar com toda a dor e a violência do meu passado. Todos os acontecimentos negativos são bênçãos disfarçadas. Alguns escolhem viver sob a ilusão de que as coisas ruins acontecem sem nenhuma boa razão para isso. Mas a dor tem uma função. Ela nos ensina e nos guia para níveis mais altos de consciência. Certa noite, enquanto eu meditava, depois de ter visto 6 rapazes sendo algemados e presos na praia, perguntei a Deus: por que, numa gloriosa noite de verão, esses rapazes acenderam uma fogueira na praia?
Uma voz dentro de mim disse que o Espírito Santo estava guiando aqueles moços de volta para casa. Meter-se em confusão era um chamado da força de Deus dentro deles para que despertassem. É comum ver jovens valentões que, na prisão, leem a Bíblia e assistem aos serviços religiosos. Homens que nunca haviam dedicado mais do que 1 hora de sua vida adulta para pensar em Deus, agora procuram respostas em sua alma. Os desafios em nossa vida podem nos fornecer discernimentos para nos livrarmos de um passado que nos sufoca, nossas paixões e nos mantém isolados de nosso centro espiritual. Um velho mestre disse: o mundo é um professor para o sábio e o inimigo para o tolo. Nenhum acontecimento é doloroso em si e por si mesmo. Tudo é uma extensão de perspectiva. É importante compreender que tudo o que acontece no mundo é exatamente como deveria ser. Não há erros nem acidentes. O mundo é um céu paradisíaco e um abismo sem fundo. Quando compreendemos que não podemos ter um sem o outro, fica mais fácil aceitar o mundo como ele é. Olho para o meu passado cheio de mentiras e de ilusão, dor e mágoa, drogas e sexo, mas sei que, sem todas essas experiências e a escuridão que me acompanhou durante tanto tempo, eu não teria sido capaz de ensinar como faço hoje. Todos os incidentes do meu passado, as noites insones, as lágrimas derramadas, me deixam um pouco mais perto de cumprir a jornada da minha alma. Ninguém diz aquilo que digo da mesma maneira que eu. Ninguém faz as coisas como faço do mesmo jeito que eu. Eu sou eu e você é você. Cada um de nós é único e todos nós temos uma jornada própria e especial. Eu tinha 13 anos quando os meus pais se divorciaram. Esse acontecimento me perturbou emocionalmente durante muitos anos. Durante as férias, ficava triste, deprimida, querendo que o ano novo chegasse logo para que as coisas pudessem voltar ao normal. Até que uma noite tive a percepção exata daquilo que estava me fazendo sentir tão mal. Sempre passava aquele período de férias com minha mãe e me ocorreu que o pensamento do meu pai sem os filhos no dia de ação de graças estava me perturbando. E o que mais me incomodava era estar sem o meu pai. Eu ficava num estado de espírito sombrio, sabendo que não havia nada que eu pudesse fazer naquela situação. Sentindo-se inútil e impotente, declarei encerrado o passado. Disse em voz alta: eu fiz isso, eu criara isso, portanto, eu poderia crescer e, se eu não gostasse da realidade que se apresentasse a mim, teria de criar a outra. Comecei a imaginar cenas diferentes. Jantar com meu pai mais cedo e cear com minha mãe mais tarde. Imaginei ir visitar apenas meu pai e não ir ver minha mãe. Essas cenas todas me pareciam deprimentes, mas então eu tive uma ideia. Telefonei para minha mãe, que sempre recebia em sua casa no dia de ação de graças, e sugeri que a reunião fosse na minha casa. Ela respondeu com entusiasmo a ideia. Em seguida, sugeri calmamente que gostaria de convidar meu pai e a família dele. Disse que significaria muito para mim ver todos reunidos. A princípio, ela permaneceu em silêncio. Pensei que a linha tivesse caído. Até que ouvi minha mãe dizer: sei que isso que você quer, vá em frente. Muito contente, telefonei a papai para convidá-lo e a toda a sua família para virem à minha casa naquele dia especial. Ele ficou surpreso e me perguntou o que minha mãe iria fazer. Disse-lhe que ela também viria com toda a família. Ele concordou e assim foi. Em poucos instantes,
Eu criara uma situação que jamais julgara possível. Quando telefonei para minha irmã e o meu irmão e lhes contei que todos iriam passar o dia de ação de graças em minha casa, eles ficaram surpresos e céticos, mas compareceram. A reunião foi um sucesso. Eu convidara alguns amigos, com as respectivas famílias, para diminuir a tensão e eu poder arrumar mesas bem grandes e compridas que acomodassem todos. 33 pessoas estavam presentes. Cada uma havia trazido seu prato favorito e todos revelavam um genuíno espírito festivo. Nos 3 anos seguintes, até vender minha casa e me mudar para o oeste, fui anfitriã desses jantares que incluíam os 2 lados da família. Ao assumir a responsabilidade, fui capaz de ver emergir uma nova realidade que ainda hoje me parece um milagre. Para extrair sabedoria e liberdade do seu passado, você precisa assumir responsabilidade em relação aos eventos que acontecem em sua vida. Assumir responsabilidade significa ser capaz de dizer a si mesmo: eu fiz isso. Há uma grande diferença entre o mundo fazer coisas a você e você fazer coisas a si mesmo. Quando assume a responsabilidade pelos acontecimentos da sua vida e pela interpretação desses eventos, você sai do mundo infantil e entra no mundo adulto. Ao chamar para si a responsabilidade pela sua ação ou omissão, você desiste da velha história do "por que eu?" e a transforma em "isso me aconteceu porque eu precisava aprender uma lição. Isso faz parte da minha jornada." Segundo Nietzsche, querer fazer o passado é querer afastar a nós mesmos da vida. É quase impossível encaminhar nossa vida numa determinada direção enquanto não entramos em acordo com o nosso passado. Cada acontecimento importante para nós muda nossa visão do mundo e nós mesmos. O pensamento de rever o passado muitas vezes é assustador, mas é uma parte essencial do processo. Nosso passado é uma bênção que orienta e ensina, e que carrega consigo tantas as mensagens positivas quanto as negativas. Certo dia, uma amiga me telefonou para reclamar da vida. Cada vez que Nancy se olhava no espelho, constatava que seu corpo estava ficando mais flácido e seu rosto mais parecido com o de sua mãe. Ela me disse que podia ver todo o esgotamento, a preocupação e o desapontamento gravados no seu rosto. Nancy me perguntou o que deveria fazer para lidar com as ondas de calor que acometiam e com seu rosto triste e desabado. Disse-me que percebera que estava engordando para parecer grávida, como se assim pudesse recuperar a mocidade perdida. Juntas, Nancy e eu montamos um programa para ela escrever um diário, meditar e fazer um trabalho de libertação da raiva durante 28 dias. Ela precisava encerrar o passado e liberar suas emoções acumuladas. Nancy voluntariamente se abriu e, enquanto usava o bastão contra as almofadas, fixava-se nas palavras velha, gorda, patética e feia, que traduziam o que ela não queria ser. Depois de 28 dias de liberação, Nancy sentiu-se pronta. Ao longo do caminho, surgiram problemas diferentes. Por isso, ela levou o tempo que achou necessário para registrar e inventar novas interpretações para cada acontecimento. Foi um mês longo, mas no final, ela se sentiu totalmente preparada para se amar e se valorizar. Nancy passou os 28 dias seguintes amando cada parte daquilo que ela era. Disse-me que precisava ser abraçada e beijada. Então, abraçou e beijou a si mesma. Ela se perdoou por completo. Afinal, estava em paz. Nancy me ligou há pouco tempo para me contar que decidiu fazer uma plástica no rosto. Ela comentou que, tendo incorporado a velha,
agora podia incorporar a moça numa etapa inteiramente nova. Queria saber se eu achava que ela ainda estava fugindo da velha. Depois de conversarmos um pouco, ficou evidente que Nancy não precisava da cirurgia, mas aquela era uma decisão que poderia aumentar o potencial dela na vida pessoal e profissional. Nancy é esteticista e maquiadora de artistas. Expliquei-lhe que muitas pessoas amam a si mesmas do jeito que são, mas optam por raspar as axilas ou depilar o buço. Fazemos essas coisas para ter uma aparência melhor, e não há nada de errado em relação a isso, desde que seja a escolha de cada um e desde que não estejamos fugindo de nós mesmos. Nancy me contou que tudo que se encaixava como por milagre. Certo dia, no consultório de um cirurgião plástico, onde ela trabalhava durante meio período, as enfermeiras lhe perguntaram se ela gostaria de criar um rosto no computador. Nancy achou que seria engraçado. Ela viu sua nova imagem, mas ainda não pensava seriamente em se submeter-se à operação. Meses depois, Nancy mencionou a experiência para o marido. Mesmo sem ter sido consultado, ele lhe disse que, caso ela quisesse fazer a cirurgia, ele pagaria. Nancy disse que tudo se encaixou. Ela foi operada e está gostando do resultado. Afinal, que só chegara a pensar em se submeter a uma plástica depois que passou a se aceitar de maneira como era. A dor de Nancy a levou a fazer um trabalho espiritual. Ao transformar o seu eu interior, ela foi capaz de modificar o eu exterior. A dor que sentimos pode ser o nosso melhor professor. Ela nos leva a lugares dentro de nós mesmos a que nunca tivemos acesso. Quantas pessoas escolheriam ficar 20 anos sofrendo para poder descobrir a jornada de sua alma e então completá-la? Se eu não tivesse sofrido tanto, talvez ainda estivesse petrificada no mesmo ponto, expondo-me ao sol sobre uma lancha em Miami Beach, falando a respeito de mim mesma. O positivo e o negativo que fizeram chegar aonde hoje estou. Será que eu concordaria em passar por tudo que passei para ter o que tenho agora? A resposta é sim. Abençoo o meu passado e o meu sofrimento. Mas antes de incorporar o meu lado sombrio, eu odiava. Eu me magoava com a dor e guardava ressentimento contra aqueles que pareciam viver sem ela. Levei muito tempo até aceitar a responsabilidade pelas minhas ações. Eu tentara com todas as forças não assumir responsabilidades. Só quando fiquei pronta para visualizar uma versão mais elevada da minha vida, percebi que Deus estava procurando me ensinar alguma coisa e que eu só descobriria o dom especial que possuía se atravessasse a escuridão. Hoje eu me esforço para assumir a total responsabilidade pelos incidentes do meu passado, a fim de entender que tudo aquilo era necessário para me levar aonde eu deveria chegar. Assumir responsabilidades é uma tarefa difícil. A maioria das pessoas quer assumir a responsabilidade pelas coisas boas que cria na vida, mas resiste com frequência a assumir a responsabilidade por seus erros. Quando assumimos responsabilidades, tudo pode nos fortalecer, mesmo se nos sentimos magoados ou envergonhados por algum acontecimento. Encontraremos a paz ao saber que, de alguma forma, aquilo está nos ajudando a concretizar nosso sonho ou orientar nossa jornada. Podemos olhar para nós mesmos e dizer: o mundo é a minha tela. E eu desenho esse acontecimento na minha vida para aprender uma lição valiosa. Nós nos tornamos responsáveis por tudo o que acontece e dizemos ao universo: sou a fonte da minha própria realidade. Esse é o centro de energia a partir do qual
você pode mudar a sua vida. Enquanto você não encarar o passado, ele estará sempre lá, trazendo mais mesmice para a sua vida. O psicólogo Rollo May definiu a loucura como fazer várias vezes a mesma coisa esperando resultados diferentes. Devemos aprender com o passado e recuperar as partes de nós mesmos que um dia rejeitamos. Só assim interrompemos o ciclo. Aqueles que aprenderam com uma experiência ruim, assumindo a responsabilidade por seus sentimentos e comprometendo-se de forma consciente a modificar sua vida, raramente voltarão a criar a mesma situação. Se abordamos a vida com consciência, começaremos a tomar novas e diferentes decisões sobre o que desejamos criar. Uma mudança de percepção é tudo de que precisamos. Para modificar nossa percepção, devemos procurar em cada momento do passado até encontrar uma interpretação valiosa que nos permita assumir responsabilidades. Desperdiçamos uma energia preciosa criando razões para explicar por que o erro não é nosso. É sempre mais fácil culpar a outra pessoa pelas coisas de que não gostamos no mundo, mas esse é um caminho sem saída. Há sempre sofrimento quando você é vítima das circunstâncias, a dor do desespero e da impotência. Mas você vive num universo em que tudo ocorre por algum motivo. Por isso, procure uma bênção em todos os acontecimentos da sua vida e encontrará a gratidão. Você terá a sensação de ser abençoado. Todos os incidentes, palavras e pessoas que ainda comportam uma carga emocional precisam ser repassados, encarados e incorporados. Temos de refazer nossos passos até chegar à origem da nossa carga emocional. Então, encaramos o incidente e o devolvemos à sua realidade como parte do nosso passado. Como devemos nos tornar completamente conscientes da influência que o fato teve em nossa vida, passamos a olhar para o incidente de uma perspectiva diferente, que nos permita substituir os sentimentos negativos por positivos. Assumimos o controle de nossa vida pela escolha de nossas interpretações, que nos capacita a incorporar o passado rejeitado e desfaz nossa ligação com outras pessoas. É preciso escolher as interpretações que empurram nossa vida para frente, em vez daquelas que nos transmitem a sensação de solidão e desesperança. Eu acredito que inventar uma nova interpretação é o caminho mais simples para transformar alguma coisa negativa em positiva. Tudo o que ocorre no nosso mundo é um acontecimento objetivo e não tem nenhum sentido inerente. Cada pessoa vê o mundo através de lentes diferentes, de tal forma que cada um percebe de maneira diferente um determinado incidente. O que produz efeito em nossas emoções são a nossa percepção e as nossas interpretações, e não o incidente em si. Quem nega a responsabilidade e lança acusações são nossas percepções e interpretações. A quem você culpa por seu egoísmo, por seus vícios, por suas falhas? Este é o momento de parar de considerar uma vítima. Assuma a responsabilidade e você aceitará seu egoísmo, seus vícios e suas falhas. Você também desencadeia sua generosidade, a graça, o direito divino de ter tudo. Todos nós temos de chegar a um acordo em relação a como somos afetados por nos mantermos presos a uma visão antiga e não desenvolvida de nós mesmos e de nossa vida. Precisamos tomar uma decisão consciente para mudar nosso mundo pela alteração de nossas interpretações. Ao mudar a interpretação de uma palavra, não só ela perde a conotação negativa, como devolve a você seu próprio valor. O exercício descrito a seguir vai ajudá-lo a mudar suas interpretações.
escolherei uma palavra que, para mim, ainda tem uma carga emocional e que não quero que me atribuam. A palavra a qual quero dar uma nova interpretação é feia. Percorro minhas lembranças e descubro um incidente que me fez sofrer e formou a minha opinião sobre feiura. Ao repassar o acontecido, lembro-me de que meu pai, para provocar quando eu era bem pequena, chama-me de nariz de porco e cabrita. A minha interpretação: meu pai não gosta de mim e me acha feia. Sei que esse pensamento me feriu, portanto, preciso me decidir a encarar o incidente. Resolvo passar pelos meus sentimentos de dor, humilhação e vergonha que ainda sinto em relação àquele momento e àquela palavra. Então começo a criar uma nova interpretação do acontecimento a fim de incorporar a feia. Novas interpretações positivas. 1. Sou bonita, por isso meu pai ficava nervoso perto de mim, e a única maneira que ele encontrava para lidar com esse nervosismo era me chamando de nomes que considerava engraçadinhos. 2. Meu pai considerava esses nomes engraçadinhos e os usava com carinho. 3. Meu pai gostava tanto de mim que queria me preparar para o mundo real. Pensava que poderia me proteger ao fazer pouco da minha beleza. Interpretações negativas. 1. Meu pai me odiava e estava tentando estragar a minha vida para sempre. 2. Meu pai me julgava verdadeiramente feia e a única maneira que ele encontrava para lidar com isso era me provocando. Agora posso examinar todas essas interpretações e verificar quais me fazem sentir bem e quais me fazem sentir mal. E posso decidir substituir a minha interpretação antiga e negativa por uma nova e positiva. Sempre pergunto a mim mesma: essa interpretação me valoriza ou desvaloriza? Faz-me sentir fraca ou forte? Se você tiver um diálogo interior que o desvalorize, nada mudará até que o substitua por uma conversa interior positiva e de peso. Mas muitas pessoas são teimosas e viciadas em sofrer, o que não lhes permite uma nova interpretação. Por isso, é tão importante que você escreva e examine em cada detalhe tudo aquilo que perceber num determinado incidente. Quando quisermos nos divertir um pouco e brincar com as nossas interpretações, poderemos reexaminar as opções. Se as retiramos da escuridão e as expusermos à luz, é possível que elas sejam recuperadas. A nova interpretação que escolhi para essa situação foi que meu pai gostava tanto de mim que queria me preparar para o mundo real. Ele achava que poderia me proteger ao fazer pouco da minha beleza. Escolhi essa porque me fez rir. Ela me pareceu um tanto ridícula quando eu escrevi. Mas assim que fechei os olhos e me perguntei qual das interpretações nutria mais a minha alma, percebi que era essa. Já que eu decidira substituir a antiga interpretação, estava pronta para incorporar a feia, sem sentir o sofrimento passado. Naquele momento, meu ponto interno de referência se alterava e aquele velho hábito do meu pai quase me parecia uma brincadeira leve e carinhosa. Sem me importar com seus verdadeiros motivos, agora estou em paz com aquela experiência. Não ando mais por aí com medo de que alguém me ache feia. Nem projeto a feiura que viam em mim em outras pessoas. O benefício da feiura é a liberdade de sair de casa sem pentear os cabelos ou sem me maquiar e ainda assim me sentir ótima. Você pode usar o exercício que acabamos de fazer com qualquer incidente ou palavra que tiver problemas, sejam eles triviais ou graves. A mulher com quem eu trabalhava fazendo um trabalho desse tipo encontrou uma grande e explicável dificuldade em descobrir algum benefício no fato de ter sido estuprada sob a mira de um revólver. O que restara da experiência fora a sensação de ser uma prostituta repugnante e vulgar que merecera aquilo.
Essa interpretação acompanhava havia 15 anos. Pedi-lhe que tentasse inventar 3 interpretações positivas e mais 2 negativas. Ela poderia ver claramente que a que escolhera era dolorosa e a desvalorizava. E então ela inventou as negativas em primeiro lugar. Interpretações negativas. 1. Como era rebelde e odiava meus pais, vestia-me de maneira provocante e recebia o que merecia. 2. Faço parte da ralé que não tem valor. Mereço que usem e abusem de mim. Interpretações positivas. Eu era uma garota jovem e ingênua que tentava fazer parte de um grupo. Aquele acontecimento fez com que eu me tornasse uma pessoa mais consciente, cuidadosa e atenta. 2. Aquele incidente foi uma bênção disfarçada, cujo resultado foi eu ter aprendido a respeitar a mim mesma e ao meu corpo. 3. Aprendi que jamais teria de me transformar em vítima outra vez. Aquele incidente foi um aviso, parte do plano divino para despertar o meu eu espiritual. Assim que Hannah chegou a todas essas interpretações, percebeu que tinha uma escolha. Havíamos abordado as interpretações negativas em primeiro lugar porque Hannah achava que era impossível criar uma positiva. Mas quando terminamos, Hannah já era capaz de descobrir diferentes interpretações que a valorizavam. Ela até mesmo admitiu que aquela que escolhera parecia ser a verdadeira, a segunda interpretação da relação positiva. Aquele incidente foi uma bênção disfarçada, cujo resultado foi eu ter aprendido a respeitar a mim e ao meu corpo. Assim que Hannah decidiu alterar sua interpretação primitiva, sentiu que já conseguia incorporar inconsciente e repugnante as 2 palavras que havia dirigido a sua vida durante 15 anos. Ao deixar que esses aspectos de si mesma a presenteassem com o seu benefício, ela também deu espaço para que seus polos opostos emergissem. Orgulhosa e bonita era o que Hannah desejava ser, e naquele momento ela passava a ter acesso completo a essas características de si mesma. À medida que você for se tornando mais consciente, ficará cada vez mais evidente que é sua a responsabilidade de escolher interpretações que o valorizem. Às vezes é mais fácil sentir-se vítima, mas uma perspectiva negativa lhe dá a garantia de receber mais carga do mesmo tipo. Quanto mais consciente você estiver dos benefícios da vida, mais rapidamente escolherá as suas próprias perspectivas a respeito de tudo o que lhe acontece. Acontecimentos trágicos ocorrem com todos nós. Isso faz parte da vida. É preciso coragem para enriquecer-se por meio desses acontecimentos, mas se você usar esses períodos para crescer, eles se tornarão bênçãos. Outro exemplo de coragem é a vida da linda jovem chamada Júlia. Durante alguns anos, ela desejara ansiosamente ter um bebê, e quando ela finalmente engravidou, ela e o marido ficaram em êxtase. Ao se aproximar da 14ª semana da gestação, Júlia percebeu que estava tendo um sangramento. Assustada, procurou imediatamente seu obstetra. Como não conseguiam ouvir o batimento cardíaco do bebê, ela se submeteu a uma ultrassonografia. De novo, não detectaram o batimento cardíaco. O bebê estava morto. Júlia ficou arrasada, chorou durante dias, lamentando sua perda. Enquanto o feto morto ainda estava dentro de Júlia, tive a oportunidade de trabalhar com ela terapeuticamente. Pedi-lhe uma interpretação para esse acontecimento tão triste. Júlia começou a chorar e disse: "Não sou boa o suficiente para gerar uma criança. As bebidas que tomei antes de saber que estava grávida devem ter prejudicado o meu bebê." A natural dor do seu pesar, Júlia acrescentava a culpa que atribuía a si própria. À medida que fomos conversando, ficou claro para mim que Júlia queria tornar sagrado esse acontecimento, encarando-o não apenas como mais uma coisa ruim que acontecera a ela.
Quando começamos nosso trabalho, Júlia quis criar interpretações negativas em primeiro lugar. Interpretações negativas. 1. Jamais serei capaz de chegar ao final de uma gravidez, porque sou geneticamente defeituosa. 2. Estou sendo castigada por todos os abortos feitos pelas minhas amigas e parentes. Interpretações positivas. 1. Isso foi um exercício prático para o meu corpo, preparando o caminho para o bebê que amarei e acalentarei. 2. Essa é a confirmação de que meu desejo de ter um bebê é real. Não sinto mais nenhuma ambivalência a respeito disso. 3. A dor da perda e da separação deu-me a experiência que ajudará a ser uma mãe melhor. Júlia escolheu a terceira interpretação positiva. A dor da perda e da separação deu-me a experiência que me ajudará a ser uma mãe melhor. Ela sentiu o poder dessa interpretação em seu corpo, sabendo que acidentes não existem. Júlia quis se lembrar dessa criança mais pelo benefício que ela lhe trouxe do que pela dor. Esse foi de fato um ato de amor e coragem. Deu forças a Júlia para que prosseguisse sua vida e estivesse pronta para a linda criança de quem ela finalmente se tornaria mãe. Precisamos confiar em que, se fizermos tudo o que é necessário para limpar o passado e assumir nosso sofrimento, encontraremos nossos benefícios particulares, o ouro na escuridão. Se dermos oportunidades ao universo, ele nos dará mais do que conseguimos imaginar. Cada pessoa vem ao mundo com uma missão diferente e cabe a nós desempenhá-la. Dessa perspectiva, você perceberá que todos os acontecimentos do seu passado lhe deram a oportunidade de aprender, crescer, mudar e explorar. Quando nos reconciliamos com o passado, o processo de recuperar nossas projeções fica mais fácil. Emoções e comportamentos rejeitados esgotam em nós o poder e a capacidade de sermos excelentes. Ao negar um único aspecto de nós mesmos, você nega uma parte daquilo que precisa para ser inteiro. Cedemos nossos aspectos mais valiosos para aqueles que odiamos e para os que amamos sem saber. Não conseguimos incorporar determinadas coisas porque investimos demais nos juízos que fazemos em nossos preconceitos. Perdemos a coragem de estar errados, de ser responsáveis. Temos medo de ser imperfeitos, de imaginar que aquelas coisas que mais detestamos nos outros são as coisas que mais detestamos em nós mesmos. Tememos que o nosso poder e nosso brilhantismo acabem por nos isolar, porque tudo o que vemos ao redor é mediocridade. Temos tanto medo de ser rejeitados que liquidamos nossos bens mais preciosos para nos ajustarmos ao meio. Foi-nos ensinado que isso era um meio de sobrevivência e agimos assim até o momento em que não suportamos mais a nós mesmos. As emoções nocivas tornam-se então de tal modo dolorosas que criamos situações na vida para provar continuamente que somos inúteis e que não merecemos a realização de nossos sonhos. E só você pode interromper o círculo vicioso. Só você pode dizer: chega, quero a minha grandeza, mereço meu brilhantismo, minha criatividade e minha divindade. Vivi durante anos a experiência dolorosa da falta de confiança em relação aos homens com quem me relacionei mais intimamente. Eu acreditava que não se podia confiar nos homens e que, se surgisse a oportunidade, eles seriam infiéis. Jamais me ocorreu que isso não tinha nada a ver comigo. Assim, eu perseguia o tempo todo meus namorados com a ameaça de acabar o nosso relacionamento se eles fizessem qualquer coisa que pusesse em risco a exclusividade da relação. Até que um companheiro me sugeriu que eu estava projetando nele a minha própria falta de confiabilidade. Rejeitei imediatamente a ideia. Com certeza, eu era leal e digna de confiança. Mais tarde, depois de uma discussão,
Percebi que a primeira coisa que fiz foi pensar no próximo homem com que eu manteria o relacionamento. Próximo senhor certinho. Nós nem havíamos conversado a respeito de terminar nosso relacionamento e eu já estava fantasiando um caso com outro homem. Mas, como eu me convenci de que aquilo era uma fantasia, consegui negar essa parte de mim mesmo. Tão logo eu fui capaz de tomar conhecimento da minha falta de confiabilidade, parei de projetar minha desconfiança naqueles que estavam à minha volta. Foi muito desagradável descobrir que era eu quem criava tumultos nos meus relacionamentos. Minha primeira resposta foi sentir aversão por aquilo que eu encarava como uma parte doentia de mim mesma. Fechei os olhos para ver se conseguia falar com uma subpersonalidade não confiável. A primeira imagem que me veio à mente foi uma menininha frágil que tremia à simples visão de um homem. Seu nome era Adriana Apavorada. Quando perguntei a ela do que ela precisava para se recuperar, ela me responde: piedade. Ouvir suas palavras e perceber seu medo abriram meu coração. Decidi-me a sentir o seu próprio medo e, com os olhos fechados, abracei Adriana apavorada. Ter compaixão por nós mesmos é essencial. Se ela nos falta, ficamos com medo e indispostos em relação à nossa própria pessoa. Já que é intolerável odiar a si mesmo, projetamos esse rancor contra o mundo. Preferimos ser vítimas do mundo a sê-los de nós mesmos. E ao jogar a culpa no mundo, conseguimos evitar o sofrimento de encarar o nosso eu. Agora é o momento de olhar honestamente para todos aqueles em relação a quem você reagiu de uma forma mais intensa. Sua mãe, seu pai, seu companheiro, seu chefe, seus melhores amigos. Faça uma lista de quem são eles e quais as características deles que o irritam. Esse é um processo de descobrimento contínuo. Assim que você se apropriar de uma leva de traços, uma outra se apresentará a você. Se restar algum ressentimento, ele funcionará como uma bandeira vermelha para avisá-lo de que você ainda está energeticamente ligado. Em seu livro, Um Curso em Amor, de João Gattuso, editora Rocco, ilustrou um exercício fácil que ela aprendeu com o escritor Keyes. Escreva o nome de uma pessoa que o incomoda no alto de uma página. Trace uma linha dividindo a página ao meio e escreva todas as qualidades que você aprecia nessa pessoa de um lado e todas as coisas que você não gosta do outro. Mesmo quando não gostamos de alguém, normalmente é possível descobrir alguma coisa a ser apreciada nessa pessoa. Sua lista pode ficar assim: Marta, positivas, bom gosto, apaixonada pelo trabalho. Negativas, preguiçosa, desleixada, exaltada e barulhenta. Agora escreva antes de cada item da coluna à esquerda: Eu me amo quando tenho bom gosto. Eu me amo quando me sinto apaixonada pelo meu trabalho. Então escreva antes de cada item da coluna direita: Não gosto de mim mesmo quando sou preguiçoso. Não gosto de mim mesmo quando sou desleixado. Não gosto de mim mesmo quando sou exaltado. Não gosto de mim mesmo quando sou barulhento. Essa é uma maneira simples de reconhecer que aquilo que você percebe em relação a outra pessoa se refere, na verdade, a você. Certo dia, recebi um telefonema de minha amiga Laurie, que frequentara o meu curso. Ela estava muito desgostosa. Durante anos, Laurie admirava Cristina, uma antiga colega de quarto da faculdade, mas de repente, na última hora, Cristina voltara atrás em alguns planos que havia feito juntas, deixando Laurie muito chateada. Ela me disse que Cristina era sabe-tudo, arrogante, mimada e egoísta. Lembrei delicadamente a Laurie que, quando nos sentimos muito atingidos pelo comportamento de alguém,
é porque estamos projetando uma de nossas qualidades rejeitadas. Laurie insistiu que isso não tinha nada a ver com ela. Ela sentia que Cristina finalmente estava mostrando seu verdadeiro caráter. Pedi a Laurie que fizesse uma lista de tudo o que apreciara e o que não apreciava em Cristina. Descreva a seguir. Cristina: positivas, líder, elegante, mística, bem-sucedida, bonita. Negativas: egocêntrica, egoísta, arrogante, sabe tudo e descuidada. Laurie foi seguindo os traços positivos e escreveu: gosto de mim quando sou líder, elegante, mística, bem-sucedida e quando sou bonita. Então escreveu: não gosto de mim quando sou egocêntrica, egoísta, arrogante, sabe tudo e descuidada. Laurie percebeu que não estava se apropriando dos aspectos negativos de Cristina, nem dos positivos. Laurie havia transmitido todo o seu potencial para Cristina ao projetar nela todos os aspectos positivos a que ela não estava ligada. Quando Cristina desapontou Laurie, revelando suas imperfeições, Laurie sentiu-se enganada. Ao descobrir que aquela mulher perfeita, mística, bonita e elegante tinha imperfeições, isso ressaltou as imperfeições de Laurie. Laurie tinha projetado tanto do seu eu rejeitado em Cristina, que se sentiu perdida e furiosa quando Cristina se apresentou como era na realidade. Para poder se desligar, Laurie precisava recuperar as partes de si mesma que projetaram em Cristina. Aconselhei Laurie a escrever uma carta para Cristina a fim de expressar o que estava sentindo. Mesmo que ela jamais enviasse a carta, era importante que fosse capaz de expor a raiva e o ressentimento que estavam sufocando. Quando acabou de escrever, Laurie decidiu que não queria transmitir seu potencial para Cristina ou para quem quer que fosse. Estava pronta para se apropriar de sua beleza, do seu sucesso, de sua elegância, de sua espiritualidade e de suas qualidades de liderança. Um por um, Laurie identificara esses aspectos em si mesma. Ela recuperou todas as suas projeções positivas e então as negativas. Para Laurie era mais difícil apropriar-se das positivas do que das negativas. De fato, assim que ela incorporou as positivas, as negativas ficaram sem carga emocional. Quando possuímos completamente uma coisa de um só lado da balança, muitas vezes traz a qualidade oposta para estabelecer o equilíbrio. Cristina não passou de um catalisador para Laurie descobrir sua beleza e sua própria luz. As pessoas aparecem na nossa vida para que restauremos nossa integridade, a margem de acerto pelo qual a maioria das pessoas julga a si mesmo e é muito estreita. Se tudo o que for bom ficar de um lado e o ruim do outro, viveremos no meio, apropriando-se de uma pequena porção da parte boa e uma pequena porção da parte ruim. Precisamos aprender a viver em toda a extensão da capacidade humana, sem nos sentirmos mal ao fazer isso. Todas as emoções e os impulsos são perfeitamente humanos. Temos que incorporar a escuridão para poder incorporar a luz. Deus, Espírito, Amor, para mim, eles são uma coisa só. Eles sempre estão lá, mesmo que não os vejamos, à espera de que nós os convidemos. A entrada fica em nosso coração. Quando quisermos abrir o coração a tudo que existe e começarmos a procurar o lado bom de tudo em vez do ruim, então veremos a Deus. Veremos o amor. É essencial que nos lembremos de que quem escolhe o que quer ver somos nós. Da mesma forma, nós procuramos todas as lições que aprendemos nessa vida. Todo incidente, não importa o que ele seja horrível, traz um benefício para você. E se você alcançar seu benefício, eu alcançarei o meu, porque eu sou você e você é eu no mundo espiritual. Exercícios. Em alguns minutos, prepare um ambiente descontraído. Agora, feche os olhos e respire 5 vezes, devagar
e profundamente. Imagine-se entrando no seu elevador interno e desça 7 andares. Quando a porta se abrir, você estará em seu jardim sagrado. Caminhe até seu lugar de meditação, enquanto desfruta a beleza do seu jardim. Então, faça essa pergunta a si mesmo: quais são as crenças mais arraigadas que estão dirigindo a minha vida? Espere alguns minutos e faça uma lista de suas convicções mais profundas. Depois, feche os olhos e imagine a primeira afirmação da sua lista. Pergunte a si mesmo as questões que vêm a seguir. Não tenha pressa e preste atenção às respostas que vão brotando de dentro de você. A. Essa ideia é minha ou eu a adotei? B. Por que carrego essa convicção? C. Essa crença me valoriza? Reserve um tempo para escrever no seu diário quando tiver respondido a todas as perguntas. 2. Escreva uma cartinha para cada crença da sua lista, agradecendo pelo serviço prestado. Em seguida, invente uma crença nova para substituir a antiga. Comprometa-se verbalmente a honrar essa nova crença. Então, abra os olhos e escreva a nova crença que o valoriza. 3. Escreva uma palavra que você ainda não consiga incorporar ou amar completamente. Feche os olhos e descubra um incidente em sua vida que o afetou de tal modo que você tornou essa qualidade ofensiva. Agora, escreva sua interpretação do incidente. Embaixo dela, escreva 5 novas interpretações do acontecimento, 3 positivas e 2 negativas. Se não conseguir pensar em nenhuma, peça ajuda a seus amigos ou familiares. Inventar novas interpretações é um ato criativo que exige prática. Em vez de ficar preso a uma interpretação, tente várias. Você quer se desprender da interpretação que tem sido a causa do seu sofrimento. Se tiver alguma dúvida, consulte a página 68.